Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu quero fazer a resenha de um livro de uma escritora que eu já resenhei aqui no canal antes, né? Eu já tinha feito, já fiz a resenha de um outro livro dessa mesma escritora, que além de uma grande escritora é uma grande companheira de trabalho, de vida, enfim, uma pessoa com quem eu tenho a honra e a alegria de compartilhar um pouco da jornada da vida, né? E eu acho que vale a pena fazer a resenha de um outro livro dela, porque eu acho que a literatura dela precisa ficar mais conhecida do que já é. Trata-se do livro O Voo da Fênix, da Janete Fontes, que está aqui na minha mão e que vai aparecer aqui para vocês agora, tá? Bom, O Voo da Fênix ele foi publicado em 2014 pela editora Giostre. E quem quiser, já vou até adiantar, tá? Hoje, quem quiser ler O Voo da Fênix, quem quiser adquirir O Voo da Fênix, tem que adquirir pela Amazon, tá? Porque realmente ele esgotou nas lojas, enfim. Só agora consegue adquirir pela Amazon, tá? Bom, e o que diz O Voo da Fênix? Quem lembra quando eu fiz a resenha do outro livro da Janete, O Doce Perseguição, eu falei que uma coisa que chamava atenção na literatura da Janete é que ela escrevia um gênero de romance, né? Que é o romance de mistério ou romance policial, enfim. Mas que não é o romance de mistério ou o romance policial clássico que a gente conhece, com aquela coisa. Ele traz algumas surpresas. E O Voo da Fênix, ele está um pouco nesse lugar, né? Ele e uma outra coisa também que é característica da literatura da Janete é a questão de sempre a personagem central da história, né? A personagem pela qual a história orbita, né? É sempre uma mulher e mulheres fortes. E O Voo da Fênix não é exceção a essa regra, não foge a essa regra. Mais uma vez a gente tem uma protagonista mulher que sofre violência, né? Que é a Luciana. A Luciana, eu não vou dar spoiler da história, tá? Mas é só fazer uma sinopse. A Luciana é herdeira de uma grande indústria, né? Ela herdou do pai uma grande indústria. E ela é noiva de um homem chamado Vitor. Enfim. E aí, no decorrer da história, existe um personagem também que é importante na história, que é o Marcelo, que trabalha na empresa para ela, né? É funcionário da empresa dela. Enfim. E a história gira um pouco em torno desses três personagens. Existem outros personagens que vão entrando na história e que acabam tendo papéis importantes na história, tá? Mas vamos dizer que os personagens centrais da história são a Luciana, o Vitor e o Marcelo. Enfim, a Luciana perde a empresa, quase perde a vida, quase é assassinada, e aí ela ressurge, né? Ela depois de um tempo ela volta, vamos dizer assim, à vida dela, né? Por isso que se chama O Voo da Fênix, né? Isso é assumido no próprio livro, né? A Fênix é citada pela própria Luciana no decorrer da história por um rapaz que trabalha para ela, o Júlio. Ela cita, né? Ela fala da ave mitológica da Fênix para falar um pouco da sua própria situação. E aí então ela ressurge para poder elaborar um plano de vingança, mas mais do que vingança, de retomada da sua própria vida. Eu diria que mais do que se vingar do que aconteceu com ela, o que a Luciana quer é retomar as rédeas da sua vida. Então a Luciana para mim é uma personagem muito interessante por causa disso. Ela tem um misto de fragilidade e força muito grande, né? E ela sofre realmente uma violência muito grande ao ponto de quase morrer, perde tudo que ela tinha, e mais do que vingança, o que a Luciana quer é retomar a sua própria vida, né? Retomar as rédeas da sua própria história. Bom, algumas coisas interessantes sobre O Voo da Fênix que também, né, que corroboram com a qualidade da literatura que a Janete faz,
é isso, ela consegue de novo misturar, não tanto quanto Doce Perseguição, porque Doce Perseguição isso é central na história. Mas tem uma certa carga também no Voo da Fênix de uma sensualidade, né? Porque existe amor, né? Existem relações de amor na história. E é muito, muito interessante ver como as mulheres dos livros da Janete são mulheres que não se privam de viver a sensualidade do amor. Isso é uma marca muito interessante das personagens feministas da Janete. Então isso é muito bom. E o Voo da Fênix, ele tem uma estrutura interessante porque assim, que é bem curioso, que apesar de ser uma história, entre aspas, de mistério, né? De, nossa, o que está acontecendo? A gente fica meio se perguntando o que está acontecendo. O livro é dividido em 4 partes. Eu diria que ele é uma verdadeira colcha de retalhos de situações que ela vai costurando de uma maneira muito, muito inteligente. Porque, veja, o livro tem 4 partes e ele tem 29 capítulos. Né? Então, em 4 partes e 29 capítulos, então parece realmente um monte de pedacinhos de história que ela vai costurando para formar a narrativa do livro. E o mais interessante é que ela entrega para nós a história no meio do livro. No final da segunda parte a gente já sabe quem fez, o que fez, e já tem indícios muito fortes do porquê fez. Então tudo que o romance de mistério deixa só para o final, no caso do Voo da Fênix, ela entrega pra gente no meio do livro, no final da segunda parte. E por quê? E essa é uma coisa interessante da estrutura do livro. Porque ela precisa realmente desse ressurgimento da Fênix. O título Voo da Fênix não é à toa, né? Quer dizer, quem sabe da história da Fênix, né? Que é aquela ave que ressurge das próprias cinzas, né? Quer dizer, que morre queimada e ressurge das próprias cinzas. Então o livro faz esse movimento, ele precisa ter esse movimento. Se ela vai entregar as coisas pra gente só no final, como normalmente se faz num romance de mistério, num romance policial, não haveria o tempo desse ressurgimento. Então, mais do que deixar a gente curioso até o final, ela faz com que a gente entre nesse movimento de vamos dizer assim, de incineração e ressurgimento das cinzas através da personagem Luciana. Então, no meio da história, a gente já sabe tudo o que aconteceu. E aí ela vai nos prender numa espécie de segunda história, que é o ressurgimento da personagem Luciana e o que ela vai fazer, então, nesse processo de ressurgimento. Então, isso é um movimento muito interessante que o livro faz e que eu acho que transforma, que dá a ele uma característica muito peculiar nesse gênero de romance de mistério. Até porque, mesmo nesse movimento de ressurgimento da história, né, da personagem na história, ela ainda nos reserva algumas surpresas para o final. Né? Então, assim, apesar de ela entregar para nós no meio do livro tudo o que aconteceu, ela ainda nos reserva algumas surpresas para o final. Então é um livro muito interessante, eu acho que vale a pena ler. Mais uma vez, uma literatura contemporânea, escrita por uma mulher, e que não é aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Uma literatura feminina, mas não é uma literatura... enfim, é literatura de alta qualidade, inclusive. Então eu aconselho e recomendo a todas e todos lerem O Voo da Fênix, de Janete Fontes. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se não se inscreveram, se já se inscreveram, chamem as pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal. Vamos ampliar o nosso público, o nosso número de inscritos, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. E pedir mais uma vez a quem quiser e quem puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo. A campanha é importante para a gente continuar fortalecendo e fazendo cada vez mais o nosso trabalho e colocando cada vez mais novidades para vocês no ar. Tanto aqui no canal, como lá no blog, na revista Fluxos e nas nossas redes sociais em geral.
Tá bom, gente? É isso. Só lembrando que quem quiser hoje em dia adquirir o voo da Fênix tem que ser pela Amazon, tá? Então procura lá na Amazon o voo da Fênix de Janete Fontes que vai estar lá para vocês, certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.